E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para um vídeo muito especial aqui para o canal da BLF Advisory no YouTube com um ilustríssimo convidado, professor João Felipe Birger, bacharel em Direito pela FURB, especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUC do Paraná, mestre em Direito pelo Uninter, professor de disciplinas de Direito Privado na FURB desde 2013 e advogado atuante em Direito Empresarial. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre direito empresarial para investidores, então você investidor ou aspirante investidor tem muito conteúdo interessantíssimo para aprender aqui. E aí professor, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Podemos partir para o primeiro tópico de discussão, sem mais delongas? Vamos lá. Tá. Professor, aqui a gente separou alguns tópicos, planejados aí para ser assertivos para um conteúdo que vá agradar ao nosso público, Então, o primeiro tópico de discussão que a gente tem aqui é qual a relação entre o direito e os investimentos? Que é que todo mundo deve estar se perguntando agora. Bruno, tem tudo a ver direito e investimentos. O direito, ele regula a vida das pessoas. E essa regulação, ela pode se dar de uma maneira ampla, de uma maneira coletiva, através da lei, ou pode se dar de maneira privada, como as próprias partes desejam regular sua relação entre si, através dos contratos. Investimentos são basicamente contratos, onde partes se comprometem com o aporte de capital, com o aporte de recursos e outras partes vão se utilizar daqueles recursos da melhor maneira possível para redistribuir de volta, para devolver aqueles recursos investidos das maneiras previstas nesse contrato. Então, a relação ela é direta. E, além de tudo, não é tão simples, porque os contratos eles podem ser complexos e prever, digamos assim, mecanismos de garantia desses investimentos. Retorno mínimo, tamanho do risco, multas, descumprimentos, previsibilidades. Enfim, o papel aceita tudo, Bruno. O papel aceita tudo, mas o direito ele vai regulamentar como isso vai acontecer. Então existem várias disciplinas, várias formas que o direito vai colocar. Isso pode, isso não pode. Como fazer aquilo, como não fazer aquilo. Então quando um investidor ou alguém que vai captar investimentos, quando alguém vai realizar um investimento, ele está fazendo um negócio jurídico. Um negócio jurídico regulado pelo direito, regulado pela lei e criado para as próprias partes de maneira individualizada e personalizada. Então, saber direito, ver como o direito funciona, ajuda e muito para saber fazer um bom investimento. Isso vem do nome Business Law and Finance, Apesar de a gente não ensinar ou praticar o direito aqui como advogados, por exemplo, na BLF Advisory, a gente prega o conhecimento jurídico como um pilar essencial para o sucesso, Não tu necessariamente advogar ou atuar na área, mas você ter o conhecimento necessário para proteger aquilo que você batalhou tanto para conquistar é tão essencial quanto tu ter o conhecimento aí para empreender ou investir, enfim, professor, eu acho que a gente já esclareceu aí qual a relação entre direitos e investimentos de uma forma bastante clara, Então vamos lá. Qual a diferença do direito empresarial para os demais ramos do direito aí que o professor é especialista em direito empresarial? Bruno, quando a gente fala direito empresarial, muitas vezes se imagina que está falando de toda a relação do direito com uma empresa. Isso não é verdade. O direito empresarial é um pouco mais restritivo. E as empresas, elas se utilizam muito do direito como um todo. Por exemplo, num contrato comum entre partes, com um fornecedor, com um consumidor, esse contrato é um contrato civil, regulado pelo Código Civil, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, que vai ter uma certa legislação que vai ser aplicada a ele, não necessariamente empresarial. Da mesma maneira, quando uma empresa contrata um funcionário, ela vai estar regulada pela legislação trabalhista. Você vai precisar entender de direito do trabalho para regular aquela empresa. Ou quando a empresa fala com os seus investidores, ou quando a empresa faz operações de crédito, ou quando a empresa faz contratos específicos vinculados ao ramo empresarial, é aí que vai entrar o ramo do direito empresarial. Então ela tem o direito empresarial ele é totalmente conectado com a forma de constituição, investimentos, relação com sócios e acionistas do que relação com terceiros, com os stakeholders.
Então, essa é a grande diferença, o foco, para onde está voltado. Dentro do ponto de vista do estudo, o direito empresarial ele vai tratar de direito societário e direito dos acionistas, vai tratar de contratos empresariais complexos regulamentados por lei, vai tratar de títulos de crédito e formas de cobrança desses títulos de crédito e ainda vai tratar de uma maneira que a gente não quer tratar muito, mas pode acontecer, que é a questão da recuperação judicial de empresas e a questão de falências de empresas, que sempre pode ocorrer, e tem a Lei 11.101 de 2005, que foi inclusive atualizada no fim do ano passado, em dezembro ela passou por uma reformulação importante, mas vai tratar, então, como uma empresa vai à falência e o que acontece com os credores, com os sócios daquela falência, ou se ainda não é o caso de falência, se aquela empresa ainda tem chance, pode ocorrer uma recuperação judicial, como temos algumas ocorrendo no mercado, e não é por causa disso que a empresa vai se tornar uma empresa ruim, vai se tornar uma empresa que seja um mau investimento, muito pelo contrário. Às vezes, uma empresa de recuperação judicial, em que essa recuperação é séria, ela é bem feita, ela segue as normativas legais, ela pode ser uma boa oportunidade de investimento. Então, só para a gente sair aqui já um pouquinho do script, que eu achei isso muito interessante, né? O professor poderia esclarecer para a gente o que a recuperação judicial, brevemente, assim, sim, por exemplo, todo mundo conhece a famosa Oi, né? Oi BR3, o ticker aí das ações ordinárias da Oi, e a Oi está em RJ, né? Ou estava, enfim, está há algum tempo em RJ, né? E a gente tem aí uma empresa aí que muitos investidores já perderam muito dinheiro, mas tem muita gente que hoje está ganhando dinheiro aí fazendo negócios com as ações da Oi. O que é uma recuperação judicial? Recuperação judicial ela é destinada às empresas que estão em crise econômico-financeira. Por que em crise econômico-financeira? Econômico porque econômico é a relação entre pessoas, né? Então, quando se diz crise econômica, é uma crise em que ela não consegue lidar com as suas relações comerciais, com as suas relações burocráticas de maneira limpa, sem problemas. Ela é uma empresa travada. E financeira porque ela não tem capital de giro suficiente para pagar os seus credores, para pagar os seus investimentos de longo prazo, mas ela ainda tem chance. Ela ainda tem chance ou ela quer ter chance no mercado. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a recuperação judicial não é requerida pelos credores. A recuperação judicial ela é requerida pela própria devedora. O credor não pode falar, olha, você está me devendo, não está me pagando, eu quero a sua recuperação judicial. Isso é proibido por lei. Agora, a própria empresa tem que falar, olha, estou com problemas, estou com dificuldades e quero recorrer ao Poder Judiciário para me ajudar nessa questão, para me ajudar nesse problema, para renegociar minhas dívidas, para que eu possa voltar a ser uma empresa útil para o mercado. Porque uma empresa ir para falência, Bruno, não é bom para ninguém. Não é bom para os trabalhadores, não é bom para os consumidores, não é bom para os investidores, todo mundo sai perdendo com a falência. Então, o pensamento ele é público. A lei, quando faz a recuperação judicial, é pensando em todos. Então, o Poder Judiciário vai interferir naquela empresa para que ela não vá à falência e que para todos, se for para perder alguma coisa, que perca pouco. Então, o que vai acontecer? Ela faz esse pedido, o juiz vai nomear um administrador judicial, que é um técnico especialista, que vai ser os olhos e os ouvidos do juiz dentro daquela recuperação, porque o juiz não é especialista nisso, em gestão de empresa, em olhar balanço, em conversar com os credores, então ele precisa desse auxiliar, que é um terceiro de confiança do juiz e que vai levantar quem são aqueles credores. Vai dividir esses credores em classes que a lei propõe e o que vai acontecer? A empresa devedora ela vai elaborar um plano de recuperação judicial. São documentos longos, complexos, contábeis, onde ela vai contar para todo mundo qual que é a origem da crise dela, qual foi o erro que levou ela para aquela crise, o que às vezes pode nem ser um erro, às vezes é uma simples algo inesperado que venha do mercado, uma mudança no mercado consumidor, uma crise como a gente teve no ano passado, que pode levar a empresa a essa dificuldade. Então ela vai contar de onde veio o problema e ela vai falar por que e para onde e como ela vai solucionar aquele problema. A lei prevê lá no artigo 51 uma série de meios de recuperação judicial. Venda de ativos, venda de imóveis,
investimentos, incorporação desses devedores como sócios da empresa, né, entrega de ações para essa empresa, mas o principal meio, de fato, que a grande maioria das empresas faz na recuperação judicial é postergar as suas dívidas, jogar lá para frente aquilo que tinha que pagar hoje e fazer a redução do valor das dívidas. Com isso ela ganha fôlego para se recuperar, para lá na frente poder pagar todo mundo e que para seus negócios continuem operando de maneira mais tranquila e mais segura, porque a recuperação judicial garante esse recebimento no futuro de algumas maneiras possíveis. E esse plano ela tem que convencer os credores. Os credores são parte fundamental na recuperação judicial, porque são eles que vão dizer sim ou não para a recuperação. Eu aceito esse plano, eu vou me sacrificar um pouco com essa empresa ou não vou me sacrificar com essa empresa e é melhor que ela vá à falência antes que ela gere um prejuízo maior do que ela já está gerando. Então, esse é o foco do plano de recuperação, convencer os credores. Os credores dizendo sim, dentro de um mecanismo complexo de eleição e de aprovação, eles dizendo sim, essa empresa aí sim vai entrar em recuperação judicial e pelo prazo de 2 anos o administrador judicial e o poder judiciário vão acompanhar essa empresa para ver se ela está pagando os seus credores. Tudo certo. Se dentro desses 2 anos ela cumprir suas obrigações, ela sai da recuperação judicial e volta a ser uma empresa como todas as outras. Tranquilo. Perfeito, tá? E quem não conhecia o que era a recuperação judicial sempre teve curiosidade, afinal a gente vê isso aí no mercado com muita frequência, né? Principalmente enquanto se tratando de Oi. Aí tá a explicação belíssima que o professor aí deu pra gente, tá? Seguindo aqui no nosso esquema. Qual que é a diferença entre empresário e empreendedor? Que é uma coisa assim que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem sabia que existe uma diferença. Bruno, essa é uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, mas às vezes um equívoco que a gente vê muito na prática. A gente vê isso em jornais, vê isso na televisão, vê isso em textos, às vezes técnicos, que não colocam as palavras tecnicamente corretas. O que eu vou explicar aqui, já avisando previamente, não é para mudar a sua vida ou dizer que alguém está errado, mas é um ponto de vista do direito. É um ponto de vista que quando você vai ler um documento de uma empresa, um documento contábil, quando você vai analisar um balanço, quando você vai redigir alguma coisa, você tem que saber a nomenclatura correta. E o direito, ele trata o empresário, como está no artigo 966 do Código Civil, como sendo aquele que vai exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. O que isso significa? Significa que o empresário é aquele que vai de fato fazer os negócios, é aquele que vai entregar a mercadoria, é aquele que vai prestar o serviço, é aquele que vai receber o pagamento em troca do que ele fez e vai emitir a nota fiscal. Na prática, o empresário é aquilo que a gente chama de empresa. O empresário não é o dono da empresa, não é o investidor da empresa, o empresário é a própria empresa. Empresa é a atividade do empresário. Então, o exemplo que a gente estava falando da Oi, a Oi é uma sociedade empresária. Então, às vezes nós vamos ter a questão do empresário individual, ou o MEI, popularmente chamado, ou tecnicamente também. Esse sim é um empresário como pessoa, física e jurídica. Mas quando a gente está falando de sociedade empresária, como são as empresas que estão na Bolsa de Valores, as empresas disponíveis para negociação, esses sim são empresários. É aquele que compra, que vende, que paga, que recebe, que emite nota fiscal, que paga seus impostos. E não o controlador, não o administrador, não o sócio, não o dono, não o proprietário daquela empresa. Essa pessoa, sim, é um empreendedor ou talvez até investidor. É aquele que, nas sociedades empresárias, aporta o seu capital, aporta o seu dinheiro para futuramente esperar o lucro daquela empresa. Não é ele que compra, não é ele que vende, não é ele que gerencia, não é ele que tem os funcionários. Isso é o empresário. Aquele sócio, ele é empreendedor. Então, muitas vezes nós vemos pessoas, investidores, se apresentando como empresários. Tá tudo certo. Olha, dentro do ponto de vista do meio empresarial, tá ok, tá tudo certo. Mas do ponto de vista do direito, não. E eu proponho aqui, por que a gente não unifica essa nomenclatura? Por que a gente não utiliza sempre da maneira correta, como é previsto em lei? Então, empresário é aquilo que a gente conhecia como empresa, empreendedor é aquele que investe na empresa. Então, aqui dentro da BLF, todo mundo que vai aprender a como ser investidor
vai aprender a ser empreendedor através dos empresários. Entendi. Então, assim, o empresário é aquele que faz o negócio da empresa acontecer de fato, né? A classificação, quando me perguntam ali para encher um formulário, qual que é a sua atividade, qual que é a sua função, o que você faz, né? O seu cargo, enfim, tem várias opções lá, uma delas é empresário. O cara que investe numa empresa, o cara que é um acionista, o cara que é qualquer coisa que não a pessoa que faz o negócio acontecer, não deveria selecionar aquela opção empresário. Tu não é um empresário, tu é um empreendedor. Exatamente isso, Bruno. Na verdade, vamos pensar o empresário como uma pessoa jurídica. Se a gente pensa o empresário como pessoa jurídica, facilita tudo. Nós que queremos estar dentro de uma empresa como sócios, como acionistas, somos empreendedores. A empresa é um empresário. Entendi. Perfeito. Acho que agora não tem mais nenhuma dúvida nesse ponto. E quem não sabia a diferença entre empresário e empreendedor, agora está aí perfeitamente claro. Tá? Partindo então aí para o nosso quinto tópico, quais são os tipos empresariais mais comuns? Perdão, esse aqui é o quinto tópico, mas a gente pulou o quarto, tá? Qual que é a diferença entre nome empresarial e nome fantasia? A gente estava aí falando de CNPJ, pessoa jurídica, né? Para quem não sabe, uma pessoa jurídica tem o seu nome empresarial e tem o seu nome fantasia, aquele nome que vai aparecer na marca, enfim. Qual que é a diferença, professor? Como nós temos o nosso nome, como a gente é conhecido, como nos chamam no dia a dia, às vezes apelidos, né? As empresas também têm isso. E elas também têm, como a gente, uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento é aquele documento pelo qual a empresa é registrada, chamado de ato constitutivo. Existem tipos empresários que têm ato constitutivo como contrato social, contrato mesmo, que é o tipo, por exemplo, das sociedades limitadas, que são o tipo mais comum de sociedade, ou as sociedades por ações, elas têm estatuto, cada um com seu ato constitutivo. Lá dentro desse ato constitutivo, elas vão escolher o nome empresarial delas, que é o nome de registro, que é o nome oficial. Então, quando eu falo de nome empresarial, eu estou falando de nome empresarial e nome de registro. Para que ele é útil, Bruno? Ele é útil para documentos jurídicos. Os documentos jurídicos devem sempre, repito, sempre utilizarem o nome empresarial, porque eles são técnicos. Então, você vai redigir um contrato, por exemplo, analisar um contrato com uma sociedade empresária, vai estar lá o nome empresarial, sociedade de direito privado, com o seu CNPJ, com todos os detalhes daquela empresa de maneira técnica, mas com o nome empresarial. Esse nome empresarial muitas vezes não é o nome que a gente conhece, porque ele é um nome técnico. Então, às vezes a gente conhece aquele empresário como um outro nome no dia a dia e vai ver o nome empresarial e imagina, nossa, eu nunca imaginei que esse era o nome empresarial dessa empresa. Mas está tudo certo, tecnicamente é esse o nome que você deve utilizar. Já o nome fantasia é o nome que todo mundo conhece. Às vezes até é possível confundir nome fantasia com marca, mas é o nome pelo qual todo mundo, às vezes investidores, às vezes os consumidores, às vezes os próprios trabalhadores e funcionários conhecem aquela empresa. Ele é popular e está tudo certo, ele existe, ele é protegido por lei, você pode usar ele à vontade. Agora, vai redigir um documento técnico, use o nome empresarial. Vai falar da empresa popularmente para que todos saibam de quem se está falando, usa o nome fantasia. Entendi. Perfeito. É que nem a gente vê aí no mercado, por exemplo, a questão da Taesa. Todo mundo chama a Taesa de Taesa, mas na verdade o nome da Taesa não é Taesa, o pessoal, os investidores conhecem ela por Taesa. Taesa é a transmissão aliança, né, de energia. Então aí remete, é como se fosse uma sigla do nome dela, mas esse seria no caso o nome fantasia dela e o transmissão aliança de energia SA lá é o nome empresarial. Seria mais ou menos isso? Aqui no caso da BLF a gente remete com o nosso nome fantasia ao nosso nome empresarial, né? A gente tem aqui a BLF Advisory, que é o nome fantasia, e BLF Advisory Consultoria Especializada LTDA, que seria o nosso nome empresarial. É basicamente isso. Um outro exemplo, por exemplo, o Pão de Açúcar, né? Um supermercado nacionalmente conhecido como Pão de Açúcar. O nome empresarial dele é Companhia Brasileira de Distribuição. Se você não faz a conexão, se você não sabe, você nunca vai saber que se trata da mesma empresa. Mas perfeito. Então tá aí a diferença entre nome empresarial e nome fantasia. Agora sim, partindo para o quinto ponto, que antes eu fui um pouco precoce e já quis pular, que a gente estava falando ali sobre os tipos de empresas, o professor até comentou ali de MEI, né?
Enfim, quais são os tipos empresariais mais comuns? Olha, Bruno, a nossa legislação ela prevê uma infinidade de tipos empresariais. Você vai escolher qual é o tipo empresarial mais adequado para o investimento que eu quero fazer e vai pegar a legislação para estudar, você vai ficar perdido. Mas a gente tem muitos tipos, inclusive, que são tipos que a gente chama de tipos empresariais mortos, que não são vantajosos, já foram utilizados, mas o legislador ele foi preguiçoso e não atualizou a legislação, não extinguiu aqueles tipos empresariais, eles continuam ali no código. Tá? Mas eu vou comentar aqui quais são os mais utilizados. Eu vou começar na seguinte ordem. Eu vou partir dos tipos empresariais mais simples e vou avançando para os mais complexos, ok? Primeiro a gente vai falar do MEI e ao mesmo tempo a gente vai falar do empresário individual. Na verdade, eles são os mesmos tipos de empresário. O empresário individual, ele é o empresário que não tem sócio e não tem personalidade jurídica. Ele até tem CNPJ. Mas o CNPJ, na prática, é só um registro na Receita Federal. O empresário individual não tem personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É a separação do que é a empresa e do que é o sócio. Quando a gente não diz que não tem personalidade jurídica, é que a casa do sócio do empresário, o carro dele, a sala comercial dele, os produtos dele, independente de estar registrado no CNPJ ou no CPF, é tudo a mesma coisa. Não tem nenhuma separação do ponto de vista jurídico. Esse é o empresário individual. Era um tipo comum muito utilizado, de forma bruta, mas hoje não é mais, a não ser numa subespécie dele que foi criada, que se chama MEI, que é o microempreendedor individual. O que é o MEI? É para o caso de empresários que têm até R$80 mil anuais de faturamento, que eles possam ter benefícios como se empresários fossem. Então eles vão pagar lá uma taxa anual ou mensal para o governo, onde eles vão estar incluídos nessa taxa o pagamento dos tributos federais e ainda o pagamento de um INSS. Ele tem os benefícios previdenciários como se fosse também um funcionário. É na prática uma regularização de trabalho informal. Você é um empreendedor? Vai ter lá a cabeleireira, a costureira, o pintor, muitos prestadores de serviço vão se utilizar do MEI. Hoje, mais comum ainda, com a reforma trabalhista de 2017, muitos empresários estão contratando MEIs. Ao invés de contratar pessoa física, CLT, contratam via MEI. E aí você está dentro de um contrato empresarial e não dentro de um contrato trabalhista. São algumas opções que o mercado dá. Então essa é a ideia do MEI. É um empresário sozinho, trabalha sozinho, pode até ter um funcionário, mas é raro, e que recebe até R$80 mil anuais. Avançando um pouco mais, a gente tinha na verdade vai ter até amanhã, porque teve uma modificação legal, a EIRELI, ou como alguns chamam, EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. O que é isso? É como se fosse um empresário individual, mas com personalidade jurídica. Então você tem uma distinção e até uma proteção do patrimônio pessoal do investidor para que eventuais problemas dentro da empresa não alcancem o sócio. Esse tipo empresarial foi criado em 2011 e ele colocou um requisito muito importante. Tinha que ter no mínimo R$100 mil ou 100 salários mínimos de investimento inicial, de capital social. Para quê? Para que o empreendedor que resolvesse ter uma EIRELI e se proteger com seu próprio patrimônio fosse um empreendedor minimamente responsável, minimamente sério, com um capital social inicial suficiente para garantir essa estabilidade suficiente financeira da empresa. Então, por muito tempo foi muito utilizada as EIRELIs, com esse problema dos 100 salários mínimos mínimo. Por quê? Porque a outra opção era a sociedade que eu vou falar agora, a sociedade limitada. A sociedade limitada é o tipo empresarial mais comum no Brasil. É a nossa. Mas de vocês, né? Segundo o DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e de Integração, que é um órgão do governo federal que organiza os registros empresariais, 99% das sociedades empresárias no Brasil são limitadas. Por que é tão bom ter uma limitada?
Porque você não tem o capital social mínimo alto como a Eireli e você não tem uma complexidade estrutural cara como uma SA, como uma sociedade por ações. Então, muita gente opta pela limitada. Qual que era o problema da limitada? Sócio. Precisava ter no mínimo 2, Bruno. No mínimo 2. E aí, tipicamente, chamava o cunhado, né? Chamava pai, o irmão. O irmão, chamava o parente, aquele que provavelmente você vai brigar um dia na vida, mas você colocava lá como sócio da sociedade limitada. Então, se não queria ter sócio, ia para a Eireli, mas se queria para a limitada, precisava do sócio. Até que em 2019 nós tivemos uma alteração na legislação, através da Lei da Liberdade Econômica, que criou a Sociedade Limitada Unipessoal. Até um nome estranho, particularmente eu acho um nome estranho, Bruno, porque eu estou falando de sociedade unipessoal. Sociedade de uma pessoa. Você pressupõe no mínimo 2 pessoas, né? Mas esse é o nome, enfim, que colou a Sociedade Limitada Unipessoal. Onde tirou a necessidade do sócio, do duplo mínimo de 2 sócios dentro da sociedade limitada. E não tinha mais o mínimo da Eireli. Então, se eu quero abrir uma pessoa jurídica sozinho, se eu quero ter um CNPJ meu, protegendo o meu patrimônio pessoal com personalidade jurídica, eu não preciso mais recorrer para a Eireli, toda aquela burocracia de 100 salários mínimos. Tinha mais algumas burocracias do tipo, eu não podia ter 2 Eirelis por CPF, era uma só. Eu vou para limitada, sociedade limitada unipessoal. Então ali, na prática, já matou a Eireli. Matou no sentido de não que elas deixaram de existir, mas matou no sentido de... Não precisa. Ninguém abriu novas. A partir de 2019, quem abriu a Eireli continuava com a Eireli, estava tudo certo. Mas quem fosse abrir uma nova, abria como sociedade limitada unipessoal, que tem todas as regras, todas as regras da limitada, porém com um sócio único. Ou a gente pode também, agora avançando para o tipo empresarial mais complexo, que é a sociedade limitada tradicional. O que é essa sociedade? Ela vai ser feita por contrato social, ela não tem mínimo de sócios, ela também não tem máximo de sócios e ela é regida por um contrato. Qual que é um detalhe específico no contrato social ou dentro dessa sociedade limitada? Ela tem affectio societatis, em primeiro lugar, ou seja, é muito importante a relação entre os sócios. Os sócios precisam se dar bem, eles precisam estar juntos, imbuídos, eles precisam se conhecer. É uma relação mais próxima à sociedade limitada. Inclusive para fazer alterações no contrato social, para admitir novos sócios dentro daquela sociedade que é bem fechada, precisa de aprovações de quórum mínimo, de capital social mínimo, previstos ou em lei ou no contrato. Regra geral, 75% capital social mínimo para entrar um novo sócio. Então é bem fechado, mas muito utilizada. Porque a maioria são 2, 3 ou 4 sócios, então funciona bem. E pode ter regras mais complexas, porque como é contrato, ela é regida por contrato entre esses sócios. Voltando lá na primeira pergunta, o contrato aceita tudo. Claro, não indo contra a lei. Então você vai fazer lá cláusulas específicas de direito empresarial que vão regular essa forma de negociação entre os sócios. Avançando para o tipo mais complexo de sociedade, que eu acho que é aquela que quem está nos assistindo está esperando chegar nela, é a sociedade por ações, né? Que ela é criada pela Lei 6.404 de 76, que também é conhecido como sociedades anônimas. A lei chama de sociedade por ações, mas tudo certo, sociedades anônimas, que são aquelas companhias em que não tem o affectio societatis, a necessidade de afeição, de boa relação entre os sócios, que a sociedade limitada tem. É uma porta aberta, qualquer entra e sai daquela sociedade à vontade. Compra e vende ações, né? Enquanto na limitada é chamada de cotista ou de sócio, na sociedade por ações é chamado de acionistas. Compra, vende, faz parte dos conselhos e tem as organizações típicas previstas na Lei 6.404 de 76. O grande desafio dessas sociedades por ações, Bruno e quem está nos assistindo, é que ela precisa de regras ainda mais complexas, regras previstas no estatuto que garantam que dentro desse vai e vem diário, às vezes de horas, de sócios, cada sócio tem os seus direitos respeitados. E que aquela sociedade, mesmo diante de uma instabilidade natural e desejada do ponto de vista societário, consiga de fato existir,
operar dentro do mercado que se propõe e garantir lucro para aqueles acionistas. Então aí a lei vai prever isso e cada sociedade e a CVM vão fazer essa regulamentação através de governança corporativa para que essa empresa funcione bem mesmo diante do caos. Então a gente aí tem basicamente todos os mais famosos, mais utilizados tipos empresariais aí e a gente pode avançar para a próxima etapa, que é uma etapa aí que a gente vai discutir um tema muito importante, que muitos analistas, inclusive eu vi muitas matérias em blogs de investimento falando sobre esse tema, né? Porque isso pode aquecer a economia consequentemente fazer a nossa bolsa de valores aí talvez deslanchar, tá? O que é a MP, a medida provisória 1040 e a lei 14.195, o que elas trouxeram de novo para a desburocratização das empresas? Vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma MP, uma medida provisória, e o que é uma lei. A medida provisória, ela é feita pelo próprio Poder Executivo, né? Pela presidência ou pelos ministros que vão criar uma espécie de lei, mas que não se chama lei, se chama medida provisória, de uma maneira urgente e dinâmica. Então, a MP 1040 ela foi criada dentro desse sistema de urgência e por iniciativa do Poder Executivo. O problema de uma MP é que ela tem validade máxima estabelecida. Então, é necessário que o quanto antes o Congresso, o Poder Executivo, ele converta aquela medida provisória em lei para que ela não perca a sua eficácia. Então, na prática, a MP 1040 ou a Lei 14.195 são quase que, tem algumas diferenças, mas quase que o mesmo texto. Uma primeiro instável, de origem do Executivo, outra estabilizando e transformando em lei através do Poder Legislativo. Então, a gente sabe que tudo aquilo que alguns meses atrás trouxe a MP 1040 foi praticamente tudo transformou em lei. Agora, estabilizado, a gente consegue analisar com mais calma e imaginar um pouco os efeitos do que mudou, Bruno. Então, dentro do ponto de vista de desburocratização, a gente tem que partir do pressuposto que a gente está dentro de um sistema burocrático. O sistema brasileiro é extremamente complexo. Os investidores reclamam sempre disso. Estou falando de investidor estrangeiro, que às vezes tem cenários estrangeiros mais favoráveis, mais fáceis para investimentos, e aqui não é o nosso caso. Então, sempre foi um desejo, um anseio do empreendedor brasileiro essa facilitação. Vamos ver o que a lei tratou então. Ela tratou que as atividades empresariais de risco médio terão concessão automática de alvará de funcionamento, que um pouco é o tempo que se demora para uma empresa funcionar, para ela abrir o seu negócio. Então, a gente vai ter aí empresas de risco médio, que daí são calculados por lei, por decretos. Se as empresas não têm risco ambiental, risco trabalhista e tudo mais, ou até de risco médio, elas não precisam de alvará. Ou tem alvará e que se o poder público entender que aquela empresa pode ser prejudicial, aí sim ela pode vir a caçar aquele alvará. Mas antes a gente tinha uma presunção de má fé, aquela empresa vai fazer errado. Agora a gente tem uma presunção de boa fé. Trabalhe, mostre que você pode fazer o seu negócio sem risco. Se você fizer algo de errado, aí o Poder Judiciário, o Poder Executivo vão lá e vão te fiscalizar e vão interromper o negócio se ele for nocivo. Então tem essa alteração de presunção de boa-fé. Ela faz algumas unificações de inscrições tributárias. Isso é muito também, facilita do ponto de vista do contador realizar a abertura da empresa, que é uma das grandes demoras, são inscrições tributárias em vários locais, e também vai facilitar no momento em que vai recolher os tributos. São recolhimentos amplos que vão diminuir o tempo e o custo de uma empresa recolher os seus tributos, vai ficar um pouco mais barato. E isso vai poder fazer com que a empresa utilize os seus investimentos disponíveis para o que realmente importa, que é aquela atividade fim que vai gerar o lucro da empresa. Outras formas é que a lei criou uma forma de barrar nomes empresariais semelhantes. Antes não tinha muita regra sobre isso, o nome empresarial é bem aquele que a gente estava falando antes, Bruno. Antes não tinha muita regra sobre isso. E aí o que acontecia? Tinha duas empresas com dois nomes empresariais semelhantes, elas ficavam brigando por aquele nome empresarial ao invés de focar no seu negócio. Ou pior, às vezes vinha uma empresa com nome empresarial parecido, mal intencionada e causava prejuízo para uma empresa que queria fazer um trabalho sério.
agora a gente tem uma forma de regulamentação desses nomes empresariais. E é até muito interessante que agora o nome empresarial pode ser formado pelo CNPJ. Eu nem preciso mais criar uma expressão, eu nem crio mais qualquer coisa, eu simplesmente vou fazer um número, né? 17.015.459/1000 ao contrário 72 limitada. Por quê? Porque o nome empresarial é burocrático. Eu não preciso ficar me preocupando com o nome empresarial. Ele é para estar no contrato, ele é para estar no cheque, ele é para estar na conta no banco, ele é para estar na ação judicial. Mas no dia a dia da empresa, o que importa é o nome fantasia e o CNPJ. É isso que o mercado vai analisar e regular para ver se aquela empresa é séria ou não. Tá? Perfeito. Agora também tem dispensa do reconhecimento de firma quando eu vou abrir uma empresa, principalmente para as limitadas. Todo mundo aqui já pegou fila em cartório, né? Sim. Pega aquela senha, fica esperando, paga aquela taxa, é caro. Isso quando você está falando da sua firma reconhecida. Você imagina abrir uma empresa com 10, 15, 20 sócios. Todo mundo pegar aquele papel na mão, precisar ir para o cartório, fazer reconhecimento de firma de todo mundo, em várias vias de contrato. Às vezes você tem um sócio aqui em Blumenau, às vezes você tem um sócio em São Paulo, às vezes você tem um sócio do exterior, que quer ser sócio daquela empresa e não consegue vir para o Brasil fazer um reconhecimento de firma para abrir uma empresa. Então isso aqui, a dispensa do reconhecimento de firma também facilitou. E também tem o fim da inatividade empresarial. Antes, se a empresa ficasse muito tempo, 10 anos, sem fazer alterações no contrato social, as juntas comerciais e a DREI, elas consideravam que aquela empresa não estava ativa. Mas às vezes ela estava. Às vezes ela só não estava querendo ou necessitando fazer nenhuma alteração. E aí você tinha que ir lá provar que, olha, eu não fiz nenhuma alteração porque eu não quis, mas não significa que eu não estou ativo. Agora também não tem mais essa inatividade automática. Então, isso desburocratizou um pouquinho a abertura de empresas, ou foi essa, pelo menos, a intenção da MP e da lei. Então, professor, agora que o senhor aí fez uma breve síntese dos novos adventos dessa lei 14.195 e o que elas trouxeram para desburocratizar as empresas, né? Eu quero saber, essas legislações trouxeram mecanismos de proteção para acionistas minoritários? É uma coisa que eu ouvi falar por aí. Olha, Bruno, primeiro, para o investidor que é mais experiente, isso aqui que eu vou falar pode parecer simples, mas para quem está começando é importante. Existem dois tipos de investidores em sociedades por ações. Aqueles que buscam ações ordinárias e aqueles que buscam ações preferenciais. Qual que é a diferença dessas duas ações? As ações ordinárias são muito parecidas com as cotas das sociedades limitadas. Elas trazem retorno financeiro e elas dão direito a voto, né, dentro das assembleias, das participações, das decisões relevantes para as empresas. Enquanto existem as ações preferenciais, que elas trazem um retorno financeiro mais rápido, né, elas têm preferência no recebimento dos dividendos, até 10% maior o recebimento dos dividendos, mas elas abrem mão do poder de voto. E aí, você vai precisar, em primeiro lugar, escolher que tipo de ação você quer. Hoje, dentro dos níveis de governança corporativa, até existem sociedades que nem têm ações preferenciais, que são as do novo mercado, mas muitas outras, elas ainda têm esse sistema de ações preferenciais. Essa nova lei, ela visa proteger o acionista minoritário, ou seja, não é aquele acionista controlador. O exemplo clássico é a Petrobras, onde o acionista controlador é o governo federal. Não adianta todo mundo ir lá votar num sentido ou no outro, porque o governo federal é quem tem 51% das ações e ele manda. Então, se você vai fazer parte daquela sociedade, você vai ficar, por vezes, desprotegido. Mas existem outras sociedades mais complexas que não tem necessariamente um único acionista controlador e aí você vai ter direito a voto e o teu voto pode ser muito relevante nessa sociedade. Então, agora essas alterações, em primeiro lugar, elas foram voltadas para esse acionista, dono de ações ordinárias, mas com direito a voto, tá? Com direito a voto. Então, o que elas vão trazer? Elas vão trazer um poder de participação maior desse pequeno acionista com direito a voto dentro do poder das decisões. O primeiro deles é, quando tiver uma assembleia, ela deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias e não 15 dias. Antigamente era 15 dias. Agora, com 30 dias, o acionista ele pode se preparar melhor para a participação daquela assembleia, tanto se preparar para poder estar presente, organizar a sua agenda, quanto para poder estudar a melhor estratégia de votação dentro daquela companhia.
Agora, a alienação de ativos de uma companhia aberta, ela precisa ser feita em assembleia. Antes os próprios diretores podiam fazer isso, agora os acionistas precisam votar. É uma burocracia a mais, mas é uma proteção maior para o acionista, uma participação mais efetiva dele nas decisões da sociedade. A celebração de transações, ela passa a ser definida pela CVM. Então a CVM vai participar, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a comissão que regula essas relações do mercado financeiro, e ela ainda vai dever referendar a confissão de falência ou pedido de recuperação judicial realizado em caráter de urgência. Então, como eu falei lá no começo, quem pede recuperação judicial é a própria empresa devedora, mas agora não é o administrador dessa empresa devedora, não é o CEO que vai fazer isso a seu bel prazer, ou só com os diretores, ou só com o conselho. Os acionistas vão precisar aprovar o pedido de recuperação judicial ou de falência, senão essa empresa não vai participar. Então a gente tem aí uma participação maior desse acionista minoritário dentro das sociedades abertas. Isso é ótimo, né? A gente minoritários, investidores da Bolsa de Valores, investidores de varejo e não institucionais da Bolsa de Valores, estamos aí sendo engrandecidos em termos de poder, de participação na empresa. Óbvio, se a gente tiver ações ordinárias. Para o caso de um acionista preferencial, não mudou nada. Não mudou nada. Perfeito. E agora, para a gente finalizar aqui, partindo para os finalmente, o que eu quero saber é, essas alterações irão de fato impulsionar novos negócios e aumentar o fluxo financeiro nas empresas? Olha, essa pergunta ela é mais para um economista do que para um advogado, do que para um jurista. Mas do ponto de vista do direito, nós sempre temos muitas expectativas de mudanças. A MP 1040, ela prometia muito. Ela é boa, traz mudanças significativas. Eu acredito que traz mudanças que a classe empresarial esperava há algum tempo, mas a classe esperava mais. Então, eu não sei dizer se isso vai de fato incrementar os negócios ou tornar mais lucrativos os negócios, mas ela certamente é positiva e vai facilitar que novos negócios aconteçam. O resultado disso acho que é a longo prazo, né, Bruno? A gente vai descobrir e vai analisar com o tempo. Perfeito. Eu acho que é isso, professor. Tem alguma consideração que queira fazer? Acho que a gente conseguiu abranger aí com excelência o tema, né? Eu acho que todos os nossos aí ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube, conseguiram compreender bem o que a gente quis passar. Eu espero que esse vídeo tenha sido aí, tenha agregado bastante para quem está nos assistindo, tá? Professor, alguma coisa adicionar? Nada? Seria isso. Eu agradeço mais uma vez ao professor pela presença aí, por dedicar esse tempo aqui com a gente, principalmente por vocês, por ele estar disponibilizando esse conteúdo totalmente de graça e com exclusividade para quem nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Então aí, muito obrigado, professor, por toda essa aula de verdade, né, que o professor deu aqui pra gente. E você que está nos assistindo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, comentar aí caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, crítica, enfim, interage aí com a gente e, óbvio, se inscrevam no nosso canal aí para mais vídeos. O professor tem um escritório de advocacia aqui em Blumenau, né? Isso, meu escritório é o Birger e Tarouco Advogados, nós trabalhamos com direito empresarial, com relações de empresas e esse é a nossa especialidade. Fechou. Se vocês quiserem seguir, tem Instagram? Tem Bet Advogados. Vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do escritório do professor, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar também o trabalho deles por lá, sintam-se à vontade e muito convidados para fazê-lo. Mais uma vez, muito obrigado, é isso, até a próxima.